Olá, alunos! Se eu perguntar para vocês como é o ciclo estral de uma fêmea equina, você saberia me responder? Na aula passada, nós falamos sobre as principais enfermidades infecto-contagiosas que afetam os equídeos. Na aula de hoje, nós falaremos sobre reprodução em equídeos. Ciclo estral, manifestação do estro, controle folicular, monta natural e inseminação artificial, de acordo com seu plano de ensino. O ciclo estral nas fêmeas equinas acontece sendo uma divisão de 4 fases. Ele começa no proestro, onde os folículos começam a crescer. Depois vem a fase do estro, onde a fêmea estará realmente manifestando todos os sinais de cio. Depois do estro, a égua entra no diestro, onde ela inicia uma fase progesterônica, ou seja, ela já não tem o efeito do estrógeno que faz esse aumento folicular crescente, e ela já entra numa fase progesterônica, onde o folículo deixa de existir e neste momento forma-se um corpo lúteo, que ou vai manter a gestação ou vai finalizar junto com o ovário da égua até o final do ciclo. Depois esse corpo lúteo vai sofrer uma lise e vai iniciar uma nova onda de crescimento folicular. Então, depois do diestro, a égua entra no metaestro para concluir os seus 21 dias de ciclo, ou ela já pode cair direto para uma gestação. Depois dessa ovulação, ela pode cair direto para uma fase de gestação. As éguas são poliéstricas estacionais. O que isso significa? Elas têm uma sazonalidade reprodutiva. Elas ciclam no verão. Então, elas precisam de dias longos, tendo influência da melatonina, para que elas consigam realizar toda essa onda de crescimento folicular e conseguir ovular com qualidade e conseguir concluir o seu ciclo naturalmente. Então, éguas, no período de verão, respeitando esta sazonalidade, elas ciclam de 21 em 21 dias. Quando entra o período do inverno, elas param de ter esta ciclicidade ovariana regular. Algumas ainda conseguem ciclar com influência de luz, uma iluminação artificial, alguma alteração do manejo alimentar, mas, de modo geral, elas ciclam com regularidade no período do verão. A manifestação do cio nas fêmeas equinas acontece de uma forma muito simples. Quando as éguas desenvolvem o cio, é importante lembrar, no primeiro momento, que o cio da égua é longo. Então, ele dura de 3 a 7 dias. Então, as primeiras manifestações de cio que ela vai demonstrar são cauda erguida, ela abre um pouco as pernas, ela arqueia a cauda e faz um movimento de piscação com o clitóris. E urina com muita frequência quando ela está na presença de um macho. E ela consegue sim reconhecer esta presença longe, com muitos quilômetros de distância, ela já consegue sim reconhecer a presença de um macho e começa a urinar de uma forma mais frequente. Como o seio da égua é longo, nós precisamos realizar um controle folicular adequado para que nós possamos realizar a inseminação artificial ou mesmo auxiliar o proprietário no momento exato da monta natural, para que nós possamos realizar apenas uma monta natural e não deixar a égua cruzando com o cavalo à vontade, porque o cio é longo e então, se nós deixássemos de forma à vontade, ela teria que ficar cruzando um período de 7 dias. E não é usual fazer isso nos dias de hoje, então nós fazemos um controle folicular. O que é esse controle folicular? É o acompanhamento com ultrassom. Então, nós utilizamos uma probe transretal, nós fazemos uma palpação transretal, limpamos o reto desta fêmea, colocamos a probe e lá a gente analisa o útero, os ovários, a gente analisa o tônus uterino, avalia os ovários, qual ovário tem um folículo dominante e é importantíssimo nós mensurarmos o tamanho destes folículos. Então, a gente faz as medidas do maior ângulo do folículo do ovário e a gente calcula o tamanho, calcula o período de crescimento. Geralmente no verão os folículos vão crescer de 3 a 4 milímetros por dia. E após este cálculo, nós vamos saber exatamente o momento certo de se realizar a inseminação artificial ou mesmo uma monta natural controlada. A monta natural, ela é realizada de uma forma, como o próprio nome já diz, de uma forma natural. Porém,
algumas fêmeas demonstram uma intolerância muito grande a alguns machos, porque eles precisam de algum cortejo para ter libido suficiente para cruzar esta fêmea. E às vezes esse cortejo que o garanhão executa, ele não é agradável para a égua. Às vezes o cortejo do garanhão vai ser morder a crina, morder o dorso, morder a garupa, e isso às vezes estressa muito a fêmea. Então a monta controlada, eu sempre falo que as pessoas têm que ter muito cuidado com a égua e com o garanhão principalmente, e fazer a contenção da fêmea, mesmo sendo uma monta natural. Porque às vezes, devido ao cortejo de forma mais agressiva realizado pelo garanhão, a égua pode se irritar e dar um coice no macho. Já aconteceram várias vezes na minha rotina de trabalho de alguns garanhões sofrerem fraturas de fêmur, machucados grosseiros na região do pênis, nos testículos, por causa da agressividade das fêmeas. Então, é imprescindível realizar uma contenção na fêmea. E lembrando que a gente faz uma monta natural ao ar livre, para que o animal tenha a expressão dele de forma livre, sinta um bem-estar animal muito grande, então é de forma livre, mas a contenção deve ser feita. Eu também sempre digo que nós precisamos enrolar a cauda desta fêmea com uma faixa para que esse pelo da cauda não entre junto da vagina dela no momento da cópula e irrite tanto a mucosa da vagina quanto a mucosa do pênis do macho. Então, quando a gente deixa a cauda enfaixada e faz a higienização da região perineal, fica muito mais fácil do garanhão conseguir cruzar sem levar sujidades para dentro do útero da égua. Então, a monta natural acontece de uma forma muito simples. A égua estando contida, o garanhão vai chegar, vai cortejar, ela vai demonstrar os sinais de cio, ela vai arquear um pouco a coluna, ela arqueia a cauda, ela urina com frequência na frente do macho, o clitóris tem um movimento de piscar, ela abre um pouco as patas traseiras e neste momento ela está receptiva para que aconteça a cruza, a monta natural. Então o garanhão vai cruzar, depois que ele ejacular, ele desce da égua com tranquilidade e a gente já pode direcionar o macho para a baia e a fêmea também já pode voltar para o seu local, onde ela fica em uma baia, em um piquete e tudo foi sendo feito da forma mais tranquila possível. É importante que a égua urine depois desse acasalamento e que ela faça uma contração uterina para que ela expulse o excesso de sêmen que foi depositado dentro do seu útero, para que não haja nenhum tipo de contaminação. Então é muito saudável quando a égua urina, quando ela contrai o útero, não é preocupante, não é um fator limitante de pensar que ela não vai emprenhar por causa disso. O suficiente para a gestação já foi depositado no útero e o excedente realmente sai de forma natural, sem problema nenhum. A inseminação artificial é um procedimento muito tranquilo de fazer, muito prazeroso para quem está executando, porque a gente está gerando uma vida dentro de uma égua. Então é um procedimento que deve ser muito bem feito, muito delicado e muito higienizado, porque a gente vai introduzir a nossa mão dentro do útero da égua. Então é um procedimento que realmente deve ser muito bem feito e muito calculado. Então a égua que vai ser inseminada, primeiro ela precisou passar por um controle folicular adequado, vários ultrassons tiveram que ser realizados, até que a gente chegou em um folículo com diâmetro de mais ou menos 44 milímetros. É um folículo ótimo para ser induzido a ovulação. Lembrando que a partir de 33 milímetros a gente já pode entrar com o hormônio para que ocorra ovulação e essa égua já pode ser inseminada. Mas o adequado é esperar que esse folículo cresça um pouco mais. 40, 42, 44 milímetros são ótimos diâmetros para que a gente induza a ovulação. Depois que a gente aplicou o hormônio para induzir a ovulação, a égua deve ser inseminada até 24 horas depois. O melhor e o adequado é que a gente insemine 12 horas após a aplicação para que, depois que seja inseminada, o espermatozoide sofra a capacitação adequada, né? O que ele precisa sofrer e que haja fecundação em tempo hábil, para que a gente não corra o risco de inseminar, a égua já estar ovulada e correr o risco de não ocorrer a gestação, ou seja, de não ocorrer a fecundação e ela gestar esse bebê.
Então, a inseminação é um procedimento muito simples, depois que a égua já foi sincronizada. Esta sincronização, sim, ela é lenta, ela precisa ser muito bem calculada e muito bem feita. Após a administração do hormônio para induzir a ovulação e com todos os horários calculados, nós vamos preparar a fêmea para que ela seja inseminada. Ou nós vamos ter que coletar o sêmen de um garanhão, ou nós vamos receber este sêmen já coletado. Ele vem em uma caixa de isopor especial para transporte de sêmen e nós vamos só, no momento da inseminação, conferir a motilidade espermática e utilizar este sêmen na égua. Quando a gente vai inseminar esta égua, primeiramente a gente precisa fazer mais um ultrassom para conferir a ovulação, se já ovulou, se não, como que está o folículo, como que está o útero. E depois que a gente faz isso, a gente vai enfaixar a cauda com uma faixa. Um ajudante vai nos auxiliar neste momento, segurando a cauda da fêmea, e nós vamos higienizar toda a região do períneo, que envolve o ânus e a vulva. Essa higienização do ânus e da vulva, ela deve ser feita ou com sabonete Protex, ou com o PVPI degermante, que é o que eu mais utilizo, e também com a solução de clorexidine. Então, a gente deve higienizar 3 vezes e enxaguar e secar com papel toalha. Depois deste procedimento, nós vamos usar uma outra luva, essa luva é esterilizada, e uma pipeta também que é esterilizada, que é individual e descartável. E nós vamos abrir a vulva da fêmea e introduzir a mão dentro do útero da égua. E nós vamos abrir a cérvix com o dedo. E depois que a gente direciona a pipeta no local correto, nós vamos injetar o sêmen dentro do útero da égua. Depois a gente coloca 20 ml de ar para que esse sêmen que está dentro da pipeta seja empurrado até o útero da fêmea e está tudo pronto. É só retirar a mão com muita delicadeza, desenfaixar a cauda da égua e deixar ela tranquila, com o menos estresse possível, e depois de 10 dias a gente já retorna e faz o ultrassom, já dando o diagnóstico da gestação. E agora, se eu perguntar para vocês como acontece o ciclo estral de uma égua, você saberia me responder? Esta resposta é fácil. O ciclo estral da égua é dividido em proéstro, éstro, metaestro e diestro. Lembrando que na fase de diestro ela já pode cair em uma fase de gestação. Se realmente tiver ocorrido a fecundação, ela já pode ficar gestante. Se não ficou gestante, se não teve monta, ela retorna à ciclicidade ovariana, iniciando uma nova onda de crescimento folicular. E as éguas ciclam de 21 em 21 dias dentro do período de sazonalidade reprodutiva, que as éguas ciclam apenas no verão. Chegamos ao final. Na próxima aula continuaremos falando sobre reprodução em equídeos. Bons estudos! Até lá!